Paz do Senhor, irmãos. Amém. Bem, glória a Deus. Vamos continuar nosso estudo. Peguei a apostila de vocês, abra aí na segunda página. Vamos falar um pouco sobre a divindade do Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Para a gente entender um pouco mais sobre a divindade do Espírito Santo, nas aulas passadas a gente já aprendeu sobre algumas coisas. Hoje a gente vai só dar uma reforçada aí. Para entender a divindade do Espírito Santo, a gente entende que ele é Deus, amém? Que foi o que a gente já estudou nas aulas anteriores. E hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais, só para fixar em nossa mente, ok? Rapazes, bom. Aqui no desenho, se vocês puderem acompanhar, vou dar uma viradinha aqui na câmera, não sei se vai pegar, mas ok. Aqui a gente colocou de uma maneira de um triângulo, só para exemplificar a divindade composta, que são com 3 pessoas. Amém? Que são aí composta de 3 pessoas, que são quem mesmo, irmãos? Pai, Filho e Espírito Santo. Vai lá, fala um pouquinho mais forte para a gente pegar aí. Vai lá, o primeiro. Pai, Filho e Espírito Santo. Que é da maneira que a gente tem como o Pai, como a primeira pessoa, o Filho a segunda pessoa, o Espírito Santo a terceira pessoa, que é através da revelação, de como foi revelado ao longo dos anos. Deus foi revelado primeiramente, depois o Filho na encarnação e após ele envia o Espírito Santo. Por isso, primeiro, segundo e terceiro, não é porque um é maior ou melhor do que o outro, e sim a nível de revelação. Quando foi revelado e o período que foi revelado. O Pai foi primeiro, o Filho segundo, o Espírito Santo o terceiro. Amém? Então é mais por essa questão, não é por ser maior ou não. Então a união das 3 pessoas forma um Deus. Quanto Deus, irmão? Quanto Deus? Um. Não são 2 deuses, 3 deuses, né? Eu até citei isso nas aulas anteriores. Às vezes a gente ora, né? Em nome do Deus Pai, do Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não é a maneira correta de se fazer. E quando eu falo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, são 3 deuses. Então, em nome de Deus, Deus quem? Pai, Filho e o Espírito Santo. Então, Deus eu uso o nome uma vez só, porém ele é plural, tá? Como no hebraico, a gente lê, né, na verdade, lá em Gênesis 2, né? Façamos o homem, disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, tá? Que tá lá no capítulo 1, verdade, capítulo 1 de Gênesis, no versículo 27, né? 26 e 27, que diz assim, ó: e disse Deus, né? Essa passagem aqui, e disse Deus, na sequência você já vê, ele fala aqui no singular, né? E disse Deus, um Deus. E na sequência ele fala, façamos, já vai para o plural, como se fosse ali uma conversa entre eles, e realmente era uma conversa entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então disse Deus, façamos, no plural, tá? Na nossa Bíblia está escrito, disse Deus. No 27, a mesma coisa, e criou Deus. Tem alguém que tem uma versão diferente aí? Ou é tudo disse Deus? Criou Deus. Tudo Deus, né? Mas no original, a palavra hebraica é Elohim. Fala aí, Elohim. Elohim. Fala com mais força aí, irmãos. Elohim. Elohim. Glória. Elohim significa plural, Deus em sua pluralidade, tá? Se fosse apenas se fosse o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ao invés de Elohim, seria Eloá. Eloá é singular, Elohim plural.
Então, o original hebraico, quando coloca lá em Gênesis 1, 26, 27, é Elohim, quer dizer o quê? Deus no plural. E o nome de Deus, como que se pronuncia o nome de Deus, irmãos? Hã? Como a gente fala, mas na verdade é impronunciável, né? O nome que é conhecido quando Moisés vê a sarça ardente, né? Chega lá a Moisés se aproximando, ele fala: Moisés, tira suas sandálias, porque o lugar aqui é santo. Ele se aproxima, faz aquela conversa toda com Deus, e ele fala: eu vou, mas quem eu direi que me enviou? E ele fala: o eu sou. Aleluia. Eu ouvi um glória a Deus. Hein? Diga que o eu sou te enviou. Amém? Esse eu sou foi uma tradução que foi colocada, mas ele fala Yahvé, mas não tem uma pronúncia, né? Esse tetragrama, né, que é colocado aqui, composta por 3 letras em hebraico, que a gente coloca na nossa língua como YHWH, mas na verdade é Yud, Rei, Vav, Rei. É o nome das letras, tá? Yud, Rei, Vav, Rei. Só que não tem uma pronúncia, não consegue pronunciar. O mais próximo que tem disso é... Aleluia. Glória a Deus. Irmão. A pronúncia mais próxima de Yahvé ou Yud, Vav, Yud, Rei, Vav, Rei é... Glória. É um sopro, um suspiro. Aleluia. Hã? Por quê? Porque ele criou tudo com o seu sopro, o seu suspiro, o seu fôlego. Não é à toa que quando ele cria o barro do homem, de Adão, aquele boneco de barro, até então era um boneco. E o que fez ele se transformar em alma vivente? Aleluia. O sopro. Então, o nosso Deus é o nosso respirar. Você pode dizer isso? O meu Deus. Não, mas fala como se você estivesse acreditando, irmãos. Pelo menos disfarça. Fala assim: o meu Deus, é o meu respirar. Fala mais uma vez: o meu Deus, é o meu respirar. De novo: o meu Deus, é o meu respirar. Você pode respirar fundo aí? Mais uma vez. Respira mais uma vez, bem fundo. Você sobrevive sem isso? Então, sem Deus, nós morremos. Sem o respirar, não existe vida. Então, é o nosso Yahvé, meu respirar. Amém, irmãos? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Glória a Deus. Então, a gente entende isso. O nosso Yahvé, Elohim, ele é um Deus composto por 3 pessoas. O que a gente já explicou nas aulas passadas. Uma pessoa precisa ter algumas características. Precisa ter corpo para ser uma pessoa? Sim ou não? Não. O que ela precisa ter? Básico. O que são? 3 coisas que a gente colocou na nossa sigla: intelecto, sentimento e vontade, que é o nosso ISV, né, que a gente escreveu na aula anterior. ISV. Quem não fez essa aula, corre para pegar, que isso é importantíssimo. ISV, tá? Que é intelecto, sentimento e vontade. Para isso se caracteriza uma pessoa. Se tem intelecto, sentimento e vontade, é uma pessoa. Amém? Então a gente identifica que Yahvé é o nosso Elohim, o nosso respirar. É um Deus composto de 3 pessoas, que nós chamamos hoje de Pai, Filho e Espírito Santo. nós chamamos de Pai, Filho e Espírito Santo. Ok. Esse é o nome que nós chamamos hoje, o que é escrito e revelado no Novo Testamento. Antigo Testamento existiam alguns outros nomes para apresentá-los. Como eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, abre ela lá em Daniel 7. Daniel 7, 9
e 14. Já vão anotando tudo isso aí também, irmãos. Quem encontrou Daniel 7 aí, dá uma glória a Deus. Olha, poucos, vou esperar um pouco aí. Quem encontrou Daniel 7 aí, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Já tem mais pessoas aí. Daniel 7, 9. Vamos ler o 9 em diante. Ao invés de ser só o 9 e o 14, vamos ler do 9 ao 14. Amém? Todos encontraram? Amém. Diz assim: eu continuei olhando até que foram postos uns tronos. Foi posto o quê? Uns, né? Ou seja, mais de um, no plural. Amém? Uns tronos. E um ancião de dias se assentou. Um quê? Ancião do quê? Não é só ancião, irmãos. O nome que aparece aqui é ancião de dias, não somente ancião. Então gravem bem isso. Ah, isso tem alguma coisa a ver, pastor? Tem nada a ver, isso tem. Por exemplo, quem aqui tem nome composto? Nós temos aí o filho do presbítero João, é João Marcos. Fala só João, pode ser o João pai, tem o João filho, tem o outro João, é o filho do Espírito Santo, né? Mas não, quando você fala assim, eu preciso falar com João Marcos, você sabe quem eu estou falando? É direcionado. Então aqui não é só ancião, é ancião de dias. Por quê, irmãos? Não, depois eu volto lá. Ancião de dias. Olha só, e como que ele é? Como que é esse ancião de dias e o que ele fez? Esse ancião de dias chegou e fez o quê? Se assentou. Na onde? Em um dos tronos. Porque tinham tronos, ok? Em um dos tronos. Mas como ele era? Vamos ver, ó. Sua veste era branca como o cabelo da sua cabeça como limpa lã. E o seu trono como chamas de fogo, e as rodas dele como fogo ardente. E um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o servia, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juiz. Assentou aonde? Em um trono. E abriram-se os livros. Quem pode abrir os livros e desatar os seus 7 selos? Um juiz que se assentou. Glória a Deus. Ali está tribunal. Por quê? Porque o justo juiz se assenta no tribunal. Mas a gente não vai entrar nesse sentido, porque senão a gente já vai para a escatologia. Segura aí. Amém? Então aqui nós temos um nome. Qual é o nome que a gente frisou? Ancião. Então, pai. Antigo Testamento também é conhecido como ancião de dias. Ah, pastor, mas por que tem essa diferenciação, ancião de dias? Porque tem outros anciãos. Amém? Tem outro. Ele é ancião de dias porque não se pode contar os dias deste ancião. Porque Deus é eterno. Só que é eterno em sua plenitude. Nós vamos falar sobre isso também, que é um atributo único de Deus, a eternidade. Amém? Mas vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, ancião de dias para caracterizar o quê? Que esse ancião é eterno. Amém? Então, um dos nomes de Deus, no caso o Pai. Vamos lá em Gênesis 22. Depois a gente vai falar um pouco mais desse que a gente leu. Ele tem uma equação teológica lá em Apocalipse, que a gente também vai falar um pouco hoje. Gênesis 22, 11. Encontraram aí? Alguém pode ler uma voz bem alta aí para sair na gravação? Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele diz: Eis-me aqui. Glória a Deus.
Quem é esse anjo do Senhor? Quem? E aí, irmãos, quem é? É Deus ou é Jesus? Não é Deus? É Deus também. Que bom que você falou isso. É Deus. Porém, Deus são três pessoas. Qual a pessoa que se manifesta aqui? O Filho. Então esse o anjo do Senhor é Deus, lógico que é Deus. Porém, na pessoa de Jesus, do Filho. Então, o anjo do Senhor também é um nome dado a Jesus no Antigo Testamento. Por quê? Porque ele ainda não tinha sido revelado. Se conhecia o Pai, o ancião de dias, mas o anjo do Senhor se manifestava porque ninguém sabia que existia o Filho. Amém, irmãos? É por isso, cita o nome anjo do Senhor, como várias em outras passagens. Vamos ver mais uma? Vamos voltar ainda em Gênesis 16. Misericórdia, espero que não saia no vídeo essas músicas aí da igreja do lado. 16, versículo 7. Quem pode ler Gênesis 16, versículo 7? E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Amém? Quem que achou ela no caminho? O anjo do Senhor. Quem que é esse anjo do Senhor? Jesus ou é Deus? Os dois. Os dois. Amém? Essa passagem de Agar no deserto. Amém? Só mais uma aqui para a gente já seguir. Ainda em Gênesis, no 31. Gênesis 31, versículo 11. Mais alguém dá uma lida para nós bem forte aí. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. E eu respondi: eis-me aqui. Glória a Deus. Quem disse aí? O anjo de Deus. O anjo de Deus. Então a gente viu, ó, o anjo do Senhor, o anjo de Deus. E quem é esse anjo de Deus aqui então? Quem que é? Jesus. Filho, Jesus, é Deus. Amém, irmãos? Todo mundo concorda? Quem acha que é Deus, levanta a mão. Tem gente que não acha? Quem acha que é Jesus, levanta a mão. Quem acha que é o Espírito Santo aqui? Aí, ó. Irmãos, aqui a manifestação é de Jesus. Amém? Qual é o nome que se dá? Quando Deus se manifestava em forma de homem, de anjo, no Antigo Testamento. Quem lembra? Teofania. Ó, presbítero Nilo tá afiado ali. Teofania. Então, quando você vê isso, essas passagens que nós lemos, o nome disso é teofania. Quando Deus toma uma forma de homem ou de anjo para falar, para apresentar, para profetizar, fazer algo, o nome disso é teofania, tá bom? Quem chama? Sim. Pode. Tá no contexto? Senão eu me perco aqui. Pode falar. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Não, primeiro não. É um dos primeiros livros da Bíblia. Pelo canão é colocado como primeiro, mas o primeiro a ser escrito, segundo historiadores, é Jó. Sim. Nesse período, Jesus tinha nascido? Mas Jesus, quem você fala? Jesus homem ou Deus? Não, Jesus. O homem Deus. Porque Jesus, ele encarnou quando veio no ventre de Maria. Ali ele nasceu como homem. Porém, Deus nunca nasceu porque ele não foi criado. Ele sempre existiu. Deus, na eternidade, ele sempre existiu. Deus não foi criado, não foi nascido, não surgiu. Ele sempre existiu, né? Deus quem? Yahvé, Elohim, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nunca nasceu, nunca foi criado. Ele sempre existiu. Isso que é um dos atributos de Deus, que é a eternidade. Sempre existiu, existe e sempre existirá. Amém, irmãos? Amém. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Glória Porém, a Deus. Jesus ele nasceu como homem no ventre de Maria.
né? Pelo milagre, porque não foi concepção humana, mas ele tomou forma de homem, né? Pelos cromossomos de Maria, e as outros cromossomos que seria de um homem foi vindo pelo Espírito Santo. Por isso que ele nasceu do homem mais do Espírito Santo. Amém? Era isso? É que essa questão de quando Deus existiu, nasceu, é bem confuso, irmãos, porque é algo que a nossa mente não alcança, que a mente humana não consegue dimensionar. Amém, irmãos? Por isso que às vezes a gente fica meio assim, fala, como assim? Tem coisa que é mais fácil a gente aceitar do que a gente procurar entender, né? E a gente aceitando Deus, claro que um dia, quem sabe, na eternidade Ele nos explica como isso funciona. Amém, irmãos? Mas se não explicar também não importa, o importante é estar com Ele. Amém? Então, temos essas, e aqui algumas passagens do Antigo Testamento também falando sobre o Espírito Santo. Coloquei uma também no Novo Testamento só para a gente identificar. Gênesis 1, 2, né, que é a bem conhecida de todos. Se alguém puder ler para nós aí, Gênesis capítulo 1, versículo 2, por favor. Um de cada vez, tá, irmãos? Para a gente entender melhor, que leu várias pessoas em versões diferentes da Bíblia. Um só, por favor. Quem pode ler? Gênesis 1, versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia de Deus, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí, ó, o Espírito de Deus. Então, é o nome se dado aí ao Espírito Santo. E o interessante é que isso aqui você consegue se enxergar nesse versículo. Você está aqui, sabia? Fala para quem está perto de você, ó, você estava aqui. Fala aí, ó, você estava aqui. Fala assim, eu estava nesse versículo. Por quê? Antes de você conhecer ao Senhor, como que você andava? Você era vazio, sem forma, em trevas, na face do abismo, ou seja, indo para a morte eterna. Porém, aleluia, porém, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, se movia sobre a face das águas. Que águas são essas, pastor? A palavra. Porque um dia alguém chegou para você, ó, você tem jeito, você vai ser liberto, você vai ser curado, o Senhor te quer, Ele quer te salvar, quer te libertar. Ou seja, pessoas lançando a água, e através da água que a palavra, o Espírito se moveu. E um dia, quando você em um culto, seja doméstico, seja na rua, seja na igreja, você ouviu a palavra e o Espírito que se movia sobre a palavra te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E você falou assim, eu aceito esse Deus. Aí o Espírito Santo entrou, se manifestou e o Filho disse, haja luz. Glória a Deus. E houve luz. Glória E aí a gente a Deus. vai para outra passagem que diz, vós sois sacerdote real, nação santa, povo adquirido, daquele que anunciou a palavra, a água, e te transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus por isso? É o mover do Espírito Santo. O Espírito Santo se move. Amém, irmãos? Gênesis 41. Você sente aí o mover do Espírito na sua vida hoje? Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Já estou até ficando com calor aqui, já vou até tirar a jaqueta. 41, 38. Quem pode ler para nós? Alguém pode ler? Gênesis 41, 38. Por isso, o faraó lhe perguntou, será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Aí, ó. No caso, na versão do nosso irmão, está Espírito Divino. Tem alguém com uma versão diferente? Espírito de Deus. Espírito de Deus. Espírito Divino, Espírito de Deus. Já tem a caracterização de quem? Do Espírito Santo.
olha aí, ele não havia sido revelado, mas a manifestação e o modo de agir identifica quem ele é. Amém? Às vezes a pessoa não conhece, mas sabe o quem ele é e como ele age. Amém? Aí eu ouvi um aleluia. Amém, irmãos? Então esse é o Espírito Santo. Êxodo, vamos lá para Êxodo. Êxodo 31. E o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento, em todo artifício. Glória a Deus. Você tem percebido? Se você pegar essas passagens e outras a mais, se você pegar lá os dons do Espírito Santo e o fruto do Espírito Santo, você vê ele se manifestando nessas ações do Antigo Testamento? Que o presbítero acabou de ler, ó. E o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento, de ciência em todo artifício. Ou seja, fruto do Espírito, dom do Espírito Santo. Aleluia, atuando no Velho Testamento. Amém, irmãos? A gente não vai falar de um a um aqui, senão a gente vai ficar muito tempo. Ainda em Êxodo 35 agora. 35, 31. Quem pode ler? E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo o artifício. Amém. Falando sobre o mesmo caso, porém, na primeira leitura, a gente viu aqui que era Deus falando a Moisés, ok? Então Deus fala para Moisés: separa quem? Bezalel. E fala que eu vou encher dele do espírito de sabedoria, entendimento, de ciência. E ali mais para frente é quando Deus já chama através de Moisés a Bezalel. Primeiro Deus fala a Moisés e depois a Bezalel. Posso revelar algo aqui? Irmãos, às vezes a gente quer tanto saber de unção, mas esquece que Deus vai falar primeiro com o líder, para depois falar para a pessoa. E às vezes, atualmente, a gente tem visto pessoa falando ao líder que tem que ser daquele jeito. Está invertendo a situação. Deus fala com o líder para falar com o outro. Não é o outro que fala para o líder aquilo que Deus mandou. Não tem essa inversão de valores, irmãos. A não ser que o líder esteja em pecado. Aí Deus vai falar com o líder. Se ele não ouvir, ele manda um profeta para falar com o líder acerca do seu erro, não acerca de outro. Amém, irmãos? Então você vê aqui, ó, Deus fala a Moisés acerca de Bezalel. Depois que ele explica como vai ser, não só de Bezalel quanto de outros, aí Deus vai e chama Bezalel. E aí, através de Moisés, ele passa o seu ofício, a unção, o ministério, o departamento e tudo mais. Então, irmãos, aí é com o líder. Separação e unção é o líder e Deus. Algo que eu aprendi, que unção a gente não se pede, a gente recebe. É um presente. O presente não se pede, a gente ganha. Mas entenda algo, falando sobre ministério e unção. Como eu falei até na aula passada, se o Espírito Santo está trazendo isso, a aula é sobre ele que decide, amém, irmãos? É porque ele só libera aquilo e traz à tona, a testemunha, aquilo que a pessoa já faz. A unção é concretização daquilo que ele já faz, não daquilo que ele irá fazer, amém, irmãos? Vão ungir ele a apóstolo porque um dia será, não. A pessoa vai ser ungida apóstolo porque ele já é. Eu vou ungir a ele como presbítero porque eu acho que um dia ele vai chegar lá. Não, ele vai ser ungido a presbítero porque ele já é. Amém, irmãos? Então, glória a Deus por isso. O Espírito sabe. Jó. Vamos lá para Jó. Livro de Jó, versículo 33. Capítulo 33, perdão. Versículo 4. Quem pode ler para nós? O Espírito de Deus me fez
Todo-Poderoso. Aleluia. Olha que é o que é King James essa versão? Bom, Não, é NVI. NVI. Olha que lê mais uma vez bem alto na sua versão. Olha que benção. 33, 4. O Espírito de Deus me fez. O sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha o que a gente falou no começo. O Espírito de Deus me fez e o sopro de Deus me deu vida. Aleluia. Que é o Yahvé. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o Yahvé. Amém, irmãos? Ezequiel. Dá vontade de ficar em cada versículo que a gente lê, não dá? Mas ó, como o tempo é crucial, já são 8h05. Já passaram quase 40 minutos. Ezequiel 37. A gente colocou o versículo 14, mas o 37 inteiro é uma referência praticamente ao Espírito Santo. E como nós devemos ver o manifestar do Espírito Santo, e também, depois você lê em conjunto em sua casa, o capítulo 37 e também o 47. O 47 fala de como nós devemos estar com o Espírito Santo. Amém? Porque lá fala sobre as águas, não é isso? Quando você vê lá, o Senhor deu um cano de medida, ele mediu alguns côvados, a água pela canela, depois pela cintura, chega um certo ponto que ele não conseguia andar e teve que nadar, boiar. Isso é a sua intimidade com o Espírito Santo. Você está começando com o Espírito Santo às vezes ali na canela. Conforme você vai dobrando mais o joelho, você vai subir no nível, a ponto que você flutua, voa, nada no poder do Espírito Santo. E aí quando você flutua, quem te conduz não é só as braçadas, mas sim as águas. Aleluia. Aleluia. Quando você boia nas águas, não é você que está sendo conduzido, e sim a água. É isso que ele quer dizer, depois você lê com esse entendimento o capítulo 47. Mas, versículo 37, capítulo 37, versículo 14, quem pode ler? Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Glória a Deus. E porém em vós o meu espírito. Mais uma vez falando do Yahvé. Por quê? Aqui fala sobre o vale de ossos secos e sequíssimos. E o Senhor fala para Ezequiel caminhar. E quando ele chega no meio, sem pisar nos ossos, porque não importa como as pessoas estão lá fora, parecendo um esqueleto, praticamente morto, nunca devemos pisar em ninguém. Mas quando Ezequiel chega no meio do vale, o Espírito Santo fala, pode haver vida? Né? Deus, né, fala ali, pode haver vida a esses ossos? Ele fala, tu sabes. Ele fala, então profetiza. E quando ele começa a profetizar no meio, por quê? Muitas das vezes a gente quer ser profeta, mas não está no meio, no centro da vontade do Senhor. Esse é o segredo da profecia se cumprir. Você tem que estar no meio, no centro da vontade do Senhor. E ali no meio, quando você está no centro da vontade, você chega, Senhor, tu sabes. Ele fala, então profetiza. Por quê? Você está com a presença de Deus ali. E o que você profetizar, Deus assina embaixo. Glória a Deus. Agora, se você não estiver no centro da vontade, aí a palavra não se cumpre. Por quê? Porque entre você e Deus existem muitos ossos secos. Amém? E lá no centro da vontade ele fala, então profetiza. Ele começou a profetizar. Aí vem nervo, vem carne, vem pele, e vai cobrindo tudo aquilo até que os ossos se tornam um corpo. Mas tinha vida? Não, não tinha. Mas quando ele profetiza, o Espírito sopra. Aleluia! E o Espírito sopra, ou seja, entra naqueles corpos que estavam mortos, secos, sequíssimos, e voltaram a ter vida. Por quê? Porque Yahvé Glória a Deus. soprou.
sobre aqueles corpos e se tornaram um exército muito forte e grandioso. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mateus 3,16. Quem pode ler essa passagem maravilhosa? Por favor, Wilson. Vendo então Herodes que tinha sido enganado pelos magos, ficou muito irado e mandou Não, é 3. É Mateus 3,16. E sendo Jesus batizado. Depois que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Eis que os céus se abriram e viu descer sobre ele em formas de pomba o Espírito de Deus. Glória a Deus. Quem ele fala que desceu sobre Jesus? Espírito? Não falou Espírito Santo. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Por que ele não fala Espírito Santo ainda? Já estamos no Novo Testamento. Por que não fala Espírito Santo? Porque não tinha sido revelado ainda. Glória a Deus. Espírito Santo só é revelado mais à frente. O próprio Jesus cita o Espírito Santo. Eu enviarei a vós o Consolador, como a gente já leu algumas aulas anteriores. O próprio Jesus já foi preparando eles acerca do Espírito Santo, o Consolador, um outro Paracleto que eu enviarei. E o Espírito Santo, primeiro, antes de lá de Pentecostes, ele já havia vindo sobre os discípulos. Tem uma passagem que Jesus sopra o Espírito Santo sobre eles, profetiza sobre eles, porém ele vem na sua plenitude em dia de Pentecostes. Amém, irmãos? E ali em diante é já caracterizado como Espírito Santo, a pessoa da divindade. Amém, irmãos? Até aqui tudo bem? Tranquilo? Sobre os nomes aí da divindade. Amém? E também para, mais uma vez, comprovar a presença aí, no caso de Espírito Santo, como Deus. Amém? A gente separou aqui também, dentro aqui desse triângulo, duas passagens. Primeiro o Apocalipse 4 e depois Colossenses 2, 3. Mas vamos ler primeiro Colossenses. Abra sua Bíblia aí em Colossenses, capítulo 2, versículo 3. Vamos ler. 2,9? Na apostila está 2,9. 2,9? Então, acho que é isso. Deve estar. É isso mesmo, perdão. 2,9. Eu já ia até ver aqui, estava lendo e já vi que não estava no papel. Aí só completa a bolinha. 2,9. Quem pode ler aí para nós? Capítulo 2, versículo 9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Amém. Então, aonde habita a divindade hoje? Em Cristo. Aonde? Em Cristo. Em Cristo, no corpo de Cristo. Alguém lê ainda em Colossenses? Até anotem essa referência que vocês não têm na apostila, anotem. Ainda em Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Alguém lê também? Quem pode Qual ler? é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação? Então, antes, tinha corpo? Não. Não, por isso que aqui fala em 1,15, ó, quem o presbítero leu, o qual é a imagem do Deus invisível. Por quê? Porque ele não tinha corpo, era invisível aos olhos humanos. E agora, como ele falou, ó, o primogênito de toda a criação, ou seja, qual é a imagem do Deus invisível? O corpo do primogênito. Quem é o primogênito? Jesus, e como nós lemos antes, a qual nele habita corporealmente toda a divindade. E aonde a gente vai ver isso também? Agora sim, Apocalipse 4. Bem, abram aí Apocalipse 4.
Ó, vou ler o 2 aqui, só para abrir um parênteses. Olha lá. E logo fui arrebatado. Quem foi arrebatado aqui? João, apóstolo João. Arrebatado em espírito. Olha que interessante. Arrebatado em espírito. Então a gente tem que entender, arrebatado em espírito, arrebatado no espírito, arrebatado no corpo. Tem várias passagens assim. Por exemplo, Filipe, quando foi lá pregar para o eunuco etíope, primeiro que já foi um milagre ele correr do lado de um carro, né? E não se cansar. Entra, prega, batiza, depois que ele batizou, o eunuco entra no carro, o que acontece com Filipe? Foi arrebatado em corpo, ele estava ali em corpo. Bom, vamos colocar assim, era um teletransporte. Ele sai de uma região e foi para outra. O Espírito Santo arrebatou ele no corpo, alma e espírito. Levou para o outro lado. Aqui, o apóstolo João foi arrebatado em espírito. Em espírito. Então é como se ele estivesse dormindo, vamos colocar assim, e o espírito humano foi levado pelo Espírito Santo. E mostrou em revelação o que ele viu. Amém? Então, é isso aqui. Mesma coisa com Paulo. Oi? Foi levado. Sim, aonde ele aprendeu o evangelho que o Espírito ensinou. Por isso que ele chega para os apóstolos e fala, o evangelho que eu prego não foi o homem que ensinou, e sim o próprio Deus. Porque ele foi arrebatado aos céus e aprendeu diretamente. Meu Deus do céu. Olha isso. Aquela passagem também que ele fala, hein? Fale. No corpo ou no espírito. Ele foi aparecer no céu. Ele não tem a certeza. Ele só sabe que foi, né? Arrebatado ele foi, ele só não sabe como. Mas só de ser, né, irmãos? Meu, é muita glória. Mas vamos lá. Versículo 3, quem pode ler? Tá bom, eu leio. Pode deixar. No 3. E o que estava assentado era, olha lá, na aparência semelhante à pedra do quê? Jaspe. E de? Sardônico. E o arco celeste estava ao redor do quê? Do Do trono. trono, singular ou plural? Singular. Singular. Então quantos tronos? Um trono. E era semelhante a esmeralda. Então ele está falando de um trono que tem uma característica. Tanto o trono, ali no caso ele fala do trono, e a característica daquele que está sentado. Então aquele que está sentado, ele tem a aparência semelhante à pedra de... Sabe por que ele coloca semelhante? E não fala, ó, ele tem a aparência de... Ele não fala, ele fala semelhante. Você sabe por quê? Porque eu não tinha noção do que era. Do brilho. É algo que João tinha como assimilar, que ele já tinha visto. Ele fala semelhante porque o algo era tão além do que ele imaginava, mas ele precisava falar para alguém algo próximo. Falar, não, jaspe é uma pedra preciosa, a cor é parecida, não sei, vai ser jaspe. Mas é muito além disso, irmãos. Muito além, muito além. Amém? Amém, presbítero, diaconisa, glória a Deus. Então, é uma característica, pai, diaconisa. Mas você viu que tem 3. Jaspe, sardônica e esmeralda. Mas olha que interessante. No trono, olha lá, o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônica. Porque sentado ali haviam 2 pessoas, aparente, ele conseguiu identificar como se fosse 2. Jaspe e sardônica, representando jaspe o pai, sardônica o filho. E o Espírito Santo envolvendo eles como um elo de ligação. Lembram dessa aula ou não? A função do Espírito Santo na divindade é estar ligando o Pai e o Espírito Santo. Não que ele precisa de uma... Não é assim que o Espírito Santo é Espírito, envolve todos. Antes era um Deus invisível, tudo Espírito. Agora tem um corpo. Porém, o que liga eles é o Espírito. E o Espírito aqui é representado como a esmeralda, né? Aquele arco celeste ao redor do trono. Amém, irmãos? Agora eu vou ler só o próximo versículo para vocês entenderem o que a gente falou antes lá de Daniel. Olha lá. E ao redor do trono havia
24 tronos. E vi assentados sobre o trono. 24 anciões. É anciões de dias aí? Só anciões. Só anciões. Olha lá. E os anciões vestidos do quê? Veste branca. E tinha sobre sua cabeça coroas de ouro. Só até aí por enquanto. Então lá a gente viu um ancião de dias que tinha cabelo branco como a neve, lampura, né? Então lá tem as características. Aqui os anciões, eles só tinham veste branca e coroa. Então olha por que tem essa diferença. Ancião de dias e os anciões. E aqui tem 24 anciões, sentados em 24 tronos. Então você vê, tinham vários tronos. Por isso que Daniel viu lá. Ele viu tronos, porém ele viu um que se assenta sobre um trono, que era o trono mais importante. Amém, irmãos? E esse trono lá fala um pouco, e aqui também, ó. Olha só o que fala em Apocalipse 4:5. E do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes. Diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. Lá em Daniel fala isso? Vamos ler o que fala Daniel? Só para a gente completar, para não ficar aí em simples leitura. Lá em Daniel 7, versículo 9. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias. Olha que interessante, porque isso que ele fala, e um ancião, porque ele viu mais de um. Ele viu de repente 25 anciões, mas ele viu um ancião de dias. E esse ancião de dias, ele se assentou, e sua veste era branca como a neve, o cabelo da sua cabeça como limpa lã, e o seu trono, chamas de fogo, e as rodas dele como fogo ardente. E lá não fala isso. Aqui fala que o trono tinha chamas de fogo e as rodas como fogo ardente. E lá em Apocalipse diz que o seu trono saía relâmpagos, trovões e vozes. Diante do trono ardiam como 7 lâmpadas de fogo. E uma fala uma coisa e o outro fala outra. Será que é contraditório? Será que um está errado? Será que João viu errado? Será que Daniel viu errado? Porque ambos tinham sido arrebatados e ido ao terceiro céu. Porém, cada um mostra algo diferente. Tem alguém errado? A Bíblia está errada? E como se explica isso se alguém chega para você e fala, ó, tem contradição? O que você falaria? Que cada um viu o que existia na época, para ele se assemelhar àquilo. Mas não é muito parecido algumas coisas? Sabe o que você pode dizer? É que um completou a visão do outro. Amém? Tinha, olha lá, Daniel viu o trono como chamas de fogo. Tinha chamas de fogo? Como tem. João viu que do trono saía relâmpagos e trovões e vozes. Tem isso? Tem também. Então sai fogo, sai relâmpago, trovões e vozes. Um completa o outro. Amém? Ah, mas devia ter os dois falado a mesma coisa. Não podemos esquecer que somos homens. Somos homens. Às vezes a nossa memória vê várias coisas e você traz a sua memória na hora que você escreveu, nem tudo. Só que aí um completou o outro. Amém? Você lembra de tudo que aconteceu com você semana passada? Você lembra? Você lembra de tudo que aconteceu com você hoje? Mas de repente, se tiver alguém aqui que estava com você ao longo do dia, vai lembrar de coisa que você não falaria se eu pedisse? De repente, fala, meu dia, eu acordei de manhã, preparei um café com leite numa caneca e comi metade de um pão com manteiga na chapa. Ok? Aí de repente a pessoa que tomou café com você pode falar assim, ó, e essa caneca tinha o desenho de uma cruz em meio a uma montanha. Falou, nossa, é verdade, e eu percebi que o pão que você comeu pela metade não era um pão francês, era um pão de leite. Todos estão corretos, apenas um acrescentou informações e detalhes que o outro não falou. Amém, irmãos? É isso. Olha só, continuando. Ainda sobre o trono.
Daniel fala que as rodas dele eram como fogo ardente. E João fala assim, ó. E diante... cadê? O trono saiu relâmpagos, trovões e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo. Ou seja, é o fogo ardente que Daniel estava falando. Olha só, um completando o outro. Só que agora eu quero profetizar algo em sua vida e te incentivar. Algo que Daniel mostra e que a gente leu, eu li e passou desapercebido, eu não falei, ninguém questionou. Mas olha que interessante que é. Em Daniel 7:10 fala assim: e um rio de fogo manava e saía diante dele, que é os 7 espíritos que fala João. Mas olha que interessante, saía diante dele milhares, fala aí comigo, milhares de milhares. Esses milhares faziam o quê? Leia aí na sua Bíblia. Faziam o quê? Serviam. E continuando, e milhões de milhões prostravam ou estavam diante dele. Tem versões que falam estavam diante dele ou prostravam-se diante dele. Você pegou alguma coisa, uma revelação aí? Ó, milhares e milhares serviam, outros só olhavam. Em que categoria, em que grupo você pretende estar? Aquele que vai servir eternamente aquele que está sentado sobre o trono ou daquele que vai ver os outros servindo? Meu Deus, eu até arrepiei agora. Muita gente fala, mas Deus não faz acepção de pessoas. E não faz. É você que faz com as suas atitudes. O Senhor, naquele grande dia, vai colocar à prova de fogo os seus atos. Ele vai colocar no fogo as suas obras na terra. E se as suas obras forem como ouro, prata e bronze, as obras permanecerão. E eu creio, não estou falando que é a Bíblia, estou falando de mim agora, né? Estou conjecturando. Então, aqueles a qual as suas obras forem de ouro, prata e bronze, vai servir. Agora, aqueles que botam no fogo e é como feno e madeira, vai ser queimado, porém vai ser salvo, mas não vai servir. É bom ser salvo? Amém, irmãos? Sim ou não? Quem quer ser salvo vai dar um glória a Deus. Mas quem quer servir ao Senhor eternamente, dá um glória a Deus mais forte. Então eu profetizo que você venha a ser um desses milhares de milhares. Aleluia! Fala assim, ó, fala para alguém aí, ó, você vai ser um desses milhares. Profetiza aí, irmãos, você vai ser um desses milhares para servir ao Senhor eternamente. Não servir somente na terra, mas através das suas atitudes, do seu servir aqui na terra, venha ser como obras de prata, ouro e bronze, para que você venha continuar servindo ao Senhor eternamente. Aleluia! Glória a Deus! Basta de ser apenas ouvintes, irmãos, de sentar e apenas ouvir e falar, eu vou seguir aquilo que fala, glória a Deus, está salvo. Mas não só ouvir e praticar para que você venha ter um galardão ainda maior. Aleluia! O seu galardão depende de você. O galardão eterno, que eu posso dizer, como vai ser esse galardão, pastor? A gente viu aqui os anciãos, roupa branca e com uma coroa de ouro sobre a cabeça. Eu creio que como essa coroa será o galardão. Mas essa coroa, ela transmite um brilho, que é a glória. Eu creio que a glória é o galardão. Quanto mais galardão você tem, mais brilho terá. Amém, irmãos? O que brilha mais, ouro, prata ou bronze? E ainda mais colocado no fogo, o que brilha mais? O ouro. Ainda mais colocado diante daquele que brilha mais que o sol do meio-dia. Aleluia! Aleluia! Irmãos, então depende de nós. Depende de nós. E olha que interessante, voltando lá, um rio de fogo manava e saía diante dele. E milhares de milhares o servia da onde? Diante dele, diante do rio de fogo. Os outros ficavam além.
E milhões de milhões prostravam e adoravam, se curvavam, glória a Deus, estão salvos. Mas é eternidade, irmãos. Eu quero passar servindo ao Senhor eternamente. Aleluia. Amém, irmãos? Mas se acaso você não passar servindo eternamente, pelo menos seja salvo, irmãos. Mesmo que queime o galardão. Mesmo que seja de palha, de feno, de madeira. Oi? Já ouvi isso no ano passado. Tem que ser de palha, tá bom. Amém, irmãos? Entendam algo. Você estando lá entre milhares e milhões, glória a Deus. O problema é que se não tiver nem nos milhares e nem nos milhões, aí é complicado, porque o galardão, as obras, vão ser expostas ao fogo. Se for de ouro, prata e bronze, você vai ter o seu galardão com aquilo. Se for de feno, de palha ou madeira, vai ter um detrenimento, né? Destruição, vai perder um pouco da glória. O problema é se você for lançado no fogo, não as obras. Essa hora fala um ai aí, moço. Ai! O problema não é o resultado do fogo, e sim aquilo que vai ser lançado no fogo. Se vai ser a obra, glória a Deus, porque você está salvo. Agora, se for a pessoa, aí que é o problema. Aí não vai ser nem milhares, nem milhões. Não vai ser servindo e nem se prostrando, vai ser sofrendo. Vai ser queimando. Queimando em milhões de milhões de milhões de pessoas. Queimando, sofrendo eternamente, sendo atormentado por demônios. E o próprio Lúcifer vai estar lá, irmãos. Anticristo, falso profeta, enfim. Esses aí a gente não precisa nem falar, porque o estudo é sobre o Espírito Santo. Você pode dar um glória a Deus por ele? Presbítero. Então, o senhor falou que um completa o outro. Daniel e aqui João. Sim. Diz assim no 9, né? No final. Da onde? João ou Apocalipse? Daniel. Ó, Apocalipse ou Daniel? João foi bom. 7 e 9 diz assim no final. O seu trono era de chamas de fogo e suas rodas de fogo ardente. Isso é em Daniel. Sim. 9. E Apocalipse 4, 3 diz assim: o que estava sentado era na aparência. Aí, ó. O arco celeste estava ao redor do trono. É a mesma coisa? Esse arco celeste ser o mesmo que o fogo ardente? Não, que as rodas. Não, aí não é o mesmo. E do fogo ardente. Não, aí é diferente. Porque as rodas aqui de Apocalipse, ele não fala nesse versículo 3. Ele fala depois. Tá? Ele entra depois. Olha lá, no 5 ele fala que sai do trono. Olha lá, o 3 ele fala sobre aquele que está sobre o trono. E lá em Daniel, aquele que está sobre o trono, ele fala no 9. Tá? Agora vamos lá, Apocalipse. Onde estão as rodas aqui, né? Olha lá, vamos ler do 6 em diante. E havia diante do trono um mar de vidro semelhante a cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal, aqui a gente já fala sobre os querubins, né? Vamos mais adiante. Se não for aqui, é no outro capítulo. Eu acho que não é nesse. Vê aqui. Aqui não fala em específico, né? É explícito, né? Ezequiel fala dos querubins, também Isaías, né? Tudo um completa o outro. Aqui, se a gente entrar agora, aqui a gente vai mais para a escatologia, né? Mas ela está aqui nas entrelinhas, no versículo 5, tá bom? Dos relâmpagos, trovões, vozes, diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, ou seja, ardiam as 7 lâmpadas, que é os Espíritos de Deus, que é uma outra história também, que não é Espírito Santo, tá? É manifestação, mas a gente vê isso mais para frente. Mas aí está nas entrelinhas. Esse fogo aqui que a gente leu, presbítero, as lâmpadas, 7 lâmpadas de fogo, a gente vê rodas de fogo lá no outro, mas tem Daniel em outra passagem, Ezequiel mostra também,
tá? Mas a gente não vai falar disso agora. E também Isaías, tá? Mas isso a gente deixa para um outro dia, que a gente já passou muito do horário. Amém? Até aí tudo bem? Deixa eu ver aqui se dá para a gente passar um pouquinho. Mais uns minutinhos, pode ser, irmãos? Pode ser? Sim. Só para a gente fechar sobre... A gente já iniciou da função do Espírito Santo. Na apostila de vocês aí, fala sobre Elohim, a gente já falou. Agora entrar lá na função do Espírito Santo. 3 pessoas aqui, rapidamente, correndo. Quem pode vir? Só 3, gente, só 3. Olha lá, 3 homens, vai, pronto, 3 homens. Já veio o primeiro. Se você tiver dúvida se é homem ou não, depois você vem aqui que eu oro por você. Eu chamei 3 homens, os homens não levantam. Tá em dúvida aí, né? O Wilson, eu falei 3 homens, o Wilson já levantou. Falou, opa, homem é que sou eu. Não é isso? Se o irmão tá em dúvida, vamos lá, os 3 homens que se levantaram, vamos orar pelos outros homens que estão aqui. Então, lembra do que a gente falou sobre o Espírito Santo? Falei hoje, falei nas outras aulas, que ele é o elo de ligação. Né? Lembram disso? Né? Jesus fala, a Bíblia fala que Jesus está aonde do Pai? À direita ou à destra. Então, certo? O Espírito Santo aqui, você já foi o Pai, você vai ser o Espírito. Então, o Espírito está ao meio. Aonde é a direita? Então, olha lá. Se o Espírito está aqui, Jesus tem que estar à direita do Pai. Tanto faz, né? Olha lá, vamos lá de novo. Jesus está à direita do Pai. Quem vai ser Jesus aí? Gruda aí no Espírito Santo. Gruda aí no braço assim, gruda assim. Isso, para ficar grudado aí. Então, o Espírito Santo é o elo de ligação do Pai e o Espírito. É o arco celeste. Amém? Oi? Do Pai e o Filho. Então, ele é o elo de ligação. Então, a função do Espírito Santo é ligar pelo Espírito, está ligado um ao outro. Porque Jesus, ele se assenta ao lado do Pai, depois, mais para frente, ele se assenta no trono do Pai. Mas isso é uma outra história. Então, o Espírito Santo é o elo de ligação do Pai e do Filho. Porém, agora pode soltar, mas fica na mesma posição. Agora é o seguinte, o Espírito Santo é o elo de ligação entre o homem e Jesus. Então, agora você é o homem. Liga aí, ó. Sem o Espírito Santo, o homem não chega a Jesus. Então, gruda aí, ó. Então, o Espírito Santo é o elo de ligação entre o homem e Jesus. Amém? Vem mais um homem aqui, que tem a certeza que é homem. Ó, aí, ó, Luiz Paulo já levantou. Ó, vou fazer assim. Na verdade era o contrário, a destra, né? Mas vamos fazer assim. O homem está ligado ao Espírito Santo, que é ligado a Jesus. Daqui, sobe um pouquinho, não sei se vai dar para ver aqui, ó. Vou colocar para trás aqui. Quem está assistindo aí, ó, perdão, estou movimentando, ajuda aí, por favor. Aí, acho que deu. Mais para trás um pouquinho. Aí, dá um pulinho para cá, passinho para cá. Aí. Então, ó, o homem ligado ao Espírito Santo, ele é ligado a Jesus, né? Então não tem como você ter intimidade com Jesus se você não tiver intimidade com o Espírito Santo. Ah, pastor, onde diz isso? Eu enviarei um Consolador, a qual é igual, é o Espírito. Então, através dele, ele vai me representar. Então, através do Espírito Santo, você fala comigo. Então, ele é a antena, é a parabólica para falar com Jesus. Amém, é isso aí. É mais ou menos isso. Então, o Espírito Santo, o homem é ligado ao Espírito Santo, que é ligado a Jesus, que é ligado ao Pai. Amém? Só que você tem que imaginar que tem um Espírito Santo ali também. Amém? Vem mais um homem aqui correndo. Corre. Eu. Aí, ó. Gruda aí. No meio. Aí, pode ir. Então, nosso irmão, aparecendo? Tá. Nosso irmão Wilson e o Malcolm,
representam o Espírito Santo. E aqui o homem que é ligado ao Espírito, que é ligado a Jesus, que através do Espírito é ligado ao Pai. Amém? Jesus fala, é impossível chegar ao Pai senão por mim. E é impossível chegar a Jesus senão pelo Espírito Santo. Amém? Então a gente poderia falar assim, para chegar ao Pai você precisa passar pelo Espírito, vai te encaminhar a Jesus que você vai até o Pai. Amém? Amém, irmãos? Então não tem como chegar a não ser através dessa ligação. Olha que tremendo isso. Amém, irmãos? Então o Espírito Santo é o elo de ligação, tanto nosso como nosso para o Pai, para Jesus, como de Jesus para o Pai, porque ele é o arco celeste. Não tem como. Não existe outra pessoa, outro ser, outra divindade que te faça chegar ao Pai, a não ser o Espírito e Jesus. É impossível. Por isso que Jesus fala. Sabe por que Jesus não falou assim? Primeiro pede ao Espírito Santo para vir para mim, para você chegar ao Pai, naquela passagem. Que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não fala isso? Mas por que ele não fala, para vir a mim não tem outro caminho a não ser o Espírito Santo? Por que ele não fala naquela passagem? Que tem que passar por ele. É porque não tinha sido revelado o Espírito Santo ainda. Por isso, ele ia revelar algo que as pessoas não conheciam. Por isso que ele não fala isso, mas nós entendemos assim. Porque quando você for orar, você tem que orar com entendimento, irmãos. Claro que você fala, Senhor Deus, meu Pai, você pode falar isso, mas você entende que eles são um. E através do Espírito Santo que habita em você, quem é templo do Espírito Santo? Então, se o Espírito Santo não habita em você, você não fala com Jesus, você não fala com o Pai. Então, ele é o elo de ligação do homem para com Deus, seja, no caso, Jesus e Jesus com Deus. Porque hoje, agora aí, cadê quem é Jesus aí? Jesus vem um pouquinho mais para frente, aqui, em Jesus, agora o Espírito Santo e o Pai grudem em Jesus aí, com todo respeito aí. Abraça mesmo. Por quê? Porque hoje em Jesus, vai lá, céu é o Espírito, em Jesus habita a divindade. Dá uma glória a Deus aí. Glória a Deus. Só que, como o Espírito Santo habita no homem, cadê o Espírito Santo? O homem também habita em Deus. Irmãos, aleluia. Se o Espírito Santo habita no homem, nós somos um com Deus. E a palavra diz que assim como o Filho se assentou no trono do Pai, um dia nós assentaremos com Ele no seu trono. Aleluia! Mas vai se sentar somente aqueles que irão servir. Glória a Deus. Amém, irmãos? Aplauda o Senhor. Obrigado, irmãos. Ia fazer um desenho ali, mas não há necessidade, devido à ajuda dos irmãos aí, que foi bênção, representando os homens aqui da sala. Glória a Deus. Quem é homem, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Tem uns que ficam em dúvida aí, Vai ficar em dúvida que eles são meninos ainda. Glória a Deus. Amém, irmãos? Semana que vem a gente fala um pouquinho mais sobre isso, esse elo de ligação, como diz lá em Efésios 4, 3 a 6, que através do Espírito, o elo, o Espírito Santo nos une através do vínculo da paz. Tá bom, irmãos? Glória a Deus. Vamos se colocar de pé. Aí semana que vem a gente entra um pouco aí, que diz a apostila, os nomes de Deus pertencem às três divindades. Ou melhor, as três pessoas da divindade, perdão. São três divindades, as três pessoas da divindade. Amém? Alguém sente de fazer essa oração? Gostaria de fazer? Um de cada vez, tá, irmãos? Tudo bem aí, irmãos?
Então foram todos arrebatados no Espírito. Só eu fiquei. Só eu falo. Arrebatados não é arrebatamento da igreja, falar que eu fiquei. Arrebatados em espírito ou no espírito. Aí pode um ficar e o outro ir, tá, irmãos? Amém? Ou arrebatamento individual, como Enoque, né? Aí pode acontecer também. Se você for assim tão santo quanto Enoque, glória a Deus por isso. Senhor Deus, Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por essa aula maravilhosa, onde o principal se fez presente, que foi o Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, por estar conosco, trazendo revelações além das linhas, além da apostila, além daquilo que preparamos, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor é quem conduz. Estamos aqui como apenas ferramentas em Tuas mãos. E o Senhor que conduz conforme o Seu querer, conforme a Sua vontade, de acordo com o Seu efetuar, Pai. Mas nós lhe pedimos que através do Espírito Santo, nosso Deus, todos aqui venham sair, ó Pai, com essa certeza na mente, com esse aprendizado guardado, escondido, escrito na tábua do coração, ó Pai. Que eles venham ter isso como uma lição e quando eles precisarem, ó Pai, que o Senhor venha trazer a memória deles, porque a Tua palavra diz que o Senhor traz à memória aquilo que gera esperança e que venha trazer à memória a Tua palavra, porque a Tua palavra nos traz esperança, a Tua palavra nos traz alegria, a Tua palavra nos faz prevalecer, faz, ó Pai, permanecer em Ti. Então que as águas, a palavra venha estar sempre conosco, porque o Espírito Santo se move sobre a face das águas. Então que a gente venha ter essas águas em nós, para que o Espírito Santo venha se mover, venha trazer a luz, venha trazer clareza, venha derramar seus dons, venha fazer frutificar o fruto dele em nós, Pai, para que a gente venha ter boas obras, através da obra e da fé alcançar a salvação, alcançar o galardão. E se assim o Senhor achar necessário, assim o Senhor achar graça em nós, que a gente venha servir junto com milhares diante do Seu trono. É o que nós lhe pedimos, Pai. Nos guarda até esse grande dia maravilhoso, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Amém.